aí no telão já. Nosso telão não está pronto ainda, já está montada a estrutura, né, Luiz? Domingo que vem já vai estar aqui, em nome de Jesus, irmão. A lona já está ali, está tudo alinhado, só falta instalar. Então domingo já vai estar nosso telão aí. Quero falar sobre esse tema, de volta ao estado original. Repete comigo assim, diga, de volta ao estado original. Sabe, irmãos, às vezes a gente sai do estado original. Quantos de nós, às vezes, que nós saímos do estado original, que Deus ele gerou para a gente, e a gente começa a viver com adaptações. Você já viu um carro, irmão, que ele foi lá na cidade de Criciúma, quando eu morei em Criciúma em 2009, aquela região ali tem muito carro, que o pessoal ali fazem adaptação para carro a gás, GNV, e faz aquela adaptação. Por exemplo, um carro 1000, por exemplo, um carro 2.0, que ele é adaptado para rodar no gás, ele perde a potência, ele fica bom, economiza financeiramente, o consumo de combustível dá uma diferença muito grande, mas porém ele perde a potência. Ele perde a velocidade e ele perde a força, mas ele dá resultado. Então o que é isso? É uma adaptação. Ele sai do estado original e entra para um estado diferente. Ele entra para um estado de adaptação. Ele não deixa de cumprir o propósito, porque qual é o propósito do carro? É transportar. Ele não deixa de cumprir o propósito, só que daí porém ele perde a origem. Ele está rodando, ele está cumprindo o propósito, mas não é mais original. Ele está cumprindo o propósito com uma adaptação. Pastor, o que quer dizer com isso? É isso mesmo que você que é inteligente já captou o que eu quero dizer. Sabe? Às vezes nós como igreja, nós como líderes, nós como pastores, nós estamos fluindo, estamos cumprindo o nosso propósito, mas cheio de adaptações. Vamos adaptando coisas na nossa vida, coisas no nosso ministério, que não é de Deus, que não é a origem, e nós vamos nos conectando, e vamos trazendo isso, e isso vai fazendo nós perder a nossa velocidade, vai fazer nós perder a nossa força. Então preste atenção, irmão, será que talvez você não está tendo dias tão pesados, dias difíceis, as coisas não estão fluindo na tua vida? Será que não está cheio de gambiarra na sua vida? Será que não está cheio de adaptação na sua vida? Deus está chamando nós hoje para voltar ao estado original. Amém? Porque qual que é o propósito do carro? É transportar. Mas se você fizer uma adaptação, como o pessoal faz naquela região ali, então o que acontece? Ele perde a potência, ele perde a velocidade, ele perde a capacidade original dele. Tem muitos cristãos hoje que estão dentro da igreja, irmão, que não estão mais cumprindo o propósito como cristão, que não estão mais vivendo no propósito, porque muitas vezes fez uma gambiarra na sua vida espiritual. Sabe, são pessoas que vai gambiarrando a vida espiritual, vai colocando gambiarra na oração, no jejum, na vida com Deus, na intimidade com o Espírito Santo. É quando pode, é quando dá, e assim a vida vai levando, as coisas vão acontecendo, e aí então a pessoa vai passando aí, parece que ele está cumprindo o propósito, porque está indo numa igreja, está congregando aqui, está frequentando ali, e assim por diante, mas o propósito original, que é ser um missionário, ser um evangelista, ser um ganhador de almas, ser alguém que está falando de Jesus para as pessoas, não está cumprindo. Então Deus está nos chamando de volta ao nosso estado original. Ele quer que nós volte ao estado original. Amém? Abre a tua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Me dá um pouquinho mais de retorno aqui na caixa preta. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Vamos ler aqui essa passagem. Eu estava lendo hoje, essa semana, e hoje eu estava meditando nessa palavra, e Deus falou muito forte sobre esse tema, de volta ao estado original. Olha o que diz aqui, ó. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade.
E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. O que tem a ver esta mensagem com o tema? Fala de uma ressurreição de um rapaz, mas o que me chama a atenção, eu comecei a ler essa palavra, eu já tinha lido essa mensagem muitas e muitas vezes, mas essa semana me despertou meu coração uma curiosidade, para mim buscar o significado de Naim. E eu me surpreendi, eu nunca tinha parado para analisar e pesquisar o que significava. A Bíblia diz que Jesus ele foi para onde? Uma cidade chamada Naim, diga Naim. Ele foi em direção a essa cidade. E eu me despertou uma curiosidade no meu coração de pesquisar e buscar qual é a finalidade, qual é de ter esse nome chamado Naim, essa cidade chamada Naim, né? Qual era o significado dessa cidade? Eu me surpreendi, Naim significa agradável, diga agradável, aprazível e encantador. Esse é o significado de Naim: agradável, aprazível e encantador. Pastor, mas o que tem a ver com tudo isso? Eu não quero focar muito hoje na ressurreição desse jovem, nesse episódio do acontecimento, mas eu quero focar aqui um pouquinho sobre esse significado, sobre o significado, sobre a origem, qual que era o propósito dessa cidade. Era uma cidadezinha pequena, não era com muitos habitantes, mas era uma cidade que era agradável, aprazível e encantadora. Isso era o significado dessa cidade, por isso que chamava-se Naim. Podia ser dito assim: Jesus foi para a cidade agradável, Jesus foi para a cidade aprazível, Jesus foi para a cidade encantadora. Era Naim, significava, esse era o significado de Naim. Pastor, mas o que tem a ver comigo? Então, irmãos, a cidade que significa agradável tinha se transformado em um ambiente desagradável. Por quê? Porque agora essa cidade, ela era conhecida pela formosura dela, por ser uma cidade agradável, por ser essa cidade, irmãos, aprazível, por ser essa cidade encantadora. Mas agora chega esse dia, e essa cidade, irmãos, ela está agora vivendo um luto. Essa cidade, ela não está agora sendo aprazível, essa cidade não está sendo uma cidade agradável, mas uma cidade, um ambiente desagradável. Por quê? Porque havia morrido um rapaz. E veja que esse rapaz não era qualquer rapaz que tinha morrido ali. Essa viúva não era qualquer, não era uma viúva qualquer, porque ela conseguiu, irmãos, mobilizar para o funeral do seu filho uma grande multidão. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, quantas pessoas precisa ter para se chamar uma grande multidão. Uma multidão de pessoas, ela equivale de 100 até 200 pessoas, mais ou menos. Quando se fala assim, tinha uma multidão de pessoas, então é porque tinha 100 a 200 pessoas. Agora, quando se trata na Bíblia de uma grande multidão, é de 500 a 1000, e aí então pode ser até ser dezenas e centenas de pessoas e assim por diante. É muita gente. E a Bíblia diz que era uma grande multidão que saía da cidade. Então significa que tinha ali mais, vamos dizer assim, mais de 500 pessoas que faziam esse cortejo fúnebre, que acompanhavam esse rapaz para o cemitério. Então, quando você observa, hoje a gente passa às vezes na frente das funerárias, tem ali carro e tem muita gente, significa o quê? Que a pessoa que está lá, que morreu, é uma pessoa que era bem conhecida na cidade, tinha muitos amigos e assim por diante. Às vezes tu passa ali na frente de uma funerária e tem duas, três pessoas, 4, 5 pessoas, significa o quê? Que era uma pessoa que não era muito conhecida, está ali apenas alguns da família somente ao redor do caixão. Vai-se para o cortejo fúnebre, tem lá só o carro da ambulância, só a funerária que está indo, e assim por diante.
E agora aqui nós observamos que estava ali, uma cidade inteira estava indo para o cortejo fúnebre. Então significa o quê? Que Naim, agora a cidade agradável, a cidade aprazível, agora já não estava mais. Ela tinha saído da sua origem. Ela não estava mais agora sendo conhecida como uma cidade aprazível, uma cidade agradável, porque agora estava um ambiente desagradável naquela cidade. Por quê? Porque a morte tinha entrado na cidade. A morte tinha entrado na cidade. Então o significado da cidade, irmãos, não combinava com o que estava acontecendo naquele momento. A cidade, preste atenção nisso, irmão, tu já vai entender o que eu quero falar. A cidade, irmãos, o nome da cidade, o significado da cidade, que era aprazível, que era um lugar agradável, não combinava com o que estava acontecendo agora, com o que ele estava vivendo naquele momento. Porque aquele dia era um dia do que? Desagradável. Aquela cidade não estava mais uma cidade agradável. Aquele dia, naquela cidade, não tinha ninguém que estava feliz, não tinha ninguém que estava ali animado, porque agora o luto tinha entrado naquela cidade. A morte tinha chegado ali e tinha ceifado a vida desse rapaz, que com certeza era um rapaz muito conhecido na cidade, era uma mulher muito conhecida na cidade. Sabe, às vezes o estado que você está vivendo, talvez o estado que eu ou você, que as pessoas estão vivendo, não está combinando, irmãos, com a origem que nós somos, aquilo que nós nascemos para ser. Não está combinando. Talvez tem muita gente hoje, irmãos, que não está, o estado que ela está vivendo, o estado que essa pessoa está, os dias que essa pessoa está vivendo, o estilo de vida que essa pessoa está vivendo, não está combinando com a sua origem. Qual que era a origem de Naim? Era ser uma cidade aprazível, era ser uma cidade agradável, era ser uma cidade boa de morar, uma cidade acolhedora, uma cidade que com certeza as pessoas iam, porque era gostoso de estar ali, era muito bom, o ambiente era legal. Mas agora, ela estava vivendo uma fase na sua vida, naquela cidade vivia-se agora uma fase onde não tinha nada de agradável ali. Era luto, era choradeira, era desespero, era tristeza. Se encontravam as pessoas e quem sabe estavam se condoendo pelo que tinha acontecido na cidade. Sabe, tem muita gente, irmãos, que está vivendo assim. Então às vezes o estado que você está vivendo também não está combinando com o estado original e com a promessa que você carrega. Pergunto, será que você está vivendo a origem que Deus ele criou para você? Será que nós estamos vivendo, somos igreja que estamos vivendo aquilo que Deus sonhou para nós? Será que nós como família, dentro da tua casa agora, o teu casamento, pergunto para você nessa noite, a tua história, a tua vida conjugal, o teu relacionamento, será que você está vivendo o que Deus prometeu para você? Está vivendo a origem de Deus? Está vivendo aquilo que você nasceu para ser? Ou será que está vivendo uma fase de luto? Quem sabe chegou dias, aconteceu coisas na sua vida, perdas que aconteceu, muitas coisas quem sabe tem acontecido, que tem tirado a origem. Agora o que tirou essa cidade do normal? O que tirou essa cidade de funcionar normalmente e está vivendo na origem, vivendo na sua real origem, vivendo aquilo que ela nasceu para ser? A morte. A morte tinha chegado na cidade, e agora então a cidade tinha deixado de ser uma cidade aprazível, de ser uma cidade agradável, e estava uma cidade desagradável. Tu já chegou em algum lugar que é desagradável? Você não vê a hora de sair dali, não vê a hora de você ir embora, não vê a hora de você dar tchau para sair daquele ambiente? Pois é, Naim estava assim. Só que Naim não tinha se criado essa cidade não existia para ser assim. Essa cidade, a origem dela era ser agradável, era ser uma cidade acolhedora, uma cidade que exalava esperança. Porque quando você chega num ambiente onde as pessoas exalam esperança, exalam aquela boa energia, é agradável, você não quer mais sair dali, você quer ficar ali, você não quer ir embora, você quer permanecer naquele lugar. E muitas vezes, sabe o que acontece com a gente? Assim como Naim, assim como a cidade, ela tinha perdido a sua origem naquele dia. Sabe, às vezes eu e você, quero perguntar para você agora, preste atenção, olha para mim aqui.
Será que lá dentro da tua casa, será que no teu casamento, no teu relacionamento, você não saiu da origem de Deus? Como é que está lá dentro da sua casa? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está a tua vida espiritual no seu trabalho? Será que está vivendo a origem? Ou você acha assim, não, mas eu acho que eu nasci para ser atormentado, para ser atribulado. Não, meu irmão, minha irmã, a origem de Deus, existe algo aí dentro de você, que Deus implantou aí dentro, e nós precisamos entender essas coisas. Talvez nós não estamos vivendo isso por causa de uma perda. Por causa de uma perda que aconteceu ali, a cidade saiu da sua origem. A cidade não estava vivendo mais, ela não estava mais cumprindo o seu propósito, né? Então talvez você seja uma pessoa que foi chamada para viver os propósitos de Deus, mas está vivendo um caos constante na sua vida. É negócio que não vai, é casamento que não dá certo, é casamento atribulado, é briga constante, é vida espiritual que não flui. Eu não tenho vontade mais de orar, não tenho mais vontade de cumprir o propósito de Deus na minha vida, e estou esfriando, e as coisas estão, em vez de você estar com a chama acesa, não está cumprindo, não está vivendo a origem. Por quê? Mas o que está acontecendo com você? O que está acontecendo comigo? Quem sabe algumas perdas, alguma coisa que você perdeu, a morte chegou na tua vida. Mas essa morte às vezes não é a morte física, mas é a morte talvez de um sonho que se frustrou, é a morte de um projeto que não deu certo, é a morte de uma expectativa. Você criou muita expectativa nas pessoas. Quem sabe você criou muita expectativa em alguém, que aquela pessoa ia ser a pessoa que ia mudar a tua história, ia mudar a tua vida, e de repente do nada, caiu tudo por terra, desabou, e aí então morreu alguma coisa dentro de você. A morte chegou dentro de você, coisas estão morrendo dentro de você. Quem sabe coisas espirituais estão mortas dentro de você. Como que era a tua vida antes, no começo da tua caminhada? Era aquela paixão por Jesus, de busca intensiva, era consagração, era uma intensidade de buscar o Senhor. Quem sabe quantas coisas morreu dentro de você, e o Naim que é você hoje, está aí, quem sabe, muitas vezes não está cumprindo o propósito, não está vivendo a origem. As coisas estão definhando cada dia. Cada dia eu estou desanimando, cada dia eu estou ficando mais para baixo. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está te chamando para voltar à origem, para você funcionar na origem, ser original, aquilo que Deus chamou você para ser, para você viver o propósito de Deus na sua vida. Será que não morreu alguma coisa aí dentro? Dentro dos muros de Naim tinha morrido um rapaz. E com a morte daquele rapaz, a cidade toda perdeu a sua origem. A cidade toda estava vivendo agora, a cidade que era uma cidade agradável, estava uma cidade desagradável. Era uma cidade que tinha perdido a sua identidade. Pergunto, será que nós não estamos perdendo a nossa identidade também? Será que alguma coisa não morreu aqui dentro de nós, aquela paixão por Jesus? Aquela saudade de estar com Jesus, aquela saudade de ficar sozinho com Ele, de falar com Ele, de passar horas e horas falando com Ele, aquela busca com intensidade, aquela paixão de fazer as coisas para Deus, de dedicar nossa vida, nossas horas, o nosso tempo, e quem sabe isso já morreu dentro da gente. Assim como Naim perdeu a sua identidade por causa da morte que chegou ali, quem sabe nós estamos morrendo por dentro. Muita coisa morreu dentro da gente, e agora a gente muitas vezes não está cumprindo o nosso propósito, mas Deus está nos chamando de volta ao nosso estado original. Você quer voltar ao seu estado original? Você quer voltar à sua origem? Jesus, irmãos, o que acontece agora? Ele vai a Naim, ele vai até Naim para colocar a cidade no seu estado original. Sabe, Jesus não foi na cidade de Naim por acaso.
Porque Jesus, ele não passou os lugares que ele passou. Você que lê a Bíblia, você sabe disso. Ele não foi nos lugares por coincidência. Não, ele foi em cada lugar que ele pisou por causa de um propósito. Ele entrou em Jericó para deixar registrado que aquele cego precisava ver. Ele foi a Betânia porque ele tinha que ressuscitar Lázaro. Ele foi a Caná da Galileia porque ele tinha que multiplicar, ele tinha que transformar a água em vinho. Ele foi a Naim porque ele tinha que fazer aquela cidade voltar ao seu estado original. E eu digo para você que Jesus está aqui entre nós nessa noite. Ele está aqui presente nesse lugar. E Ele está aqui para cumprir um propósito, irmão. Ele não nos reuniu aqui nesse lugar nessa noite por acaso, não. Nós estamos aqui na presença dEle. E Ele está presente conosco porque Ele quer trazer nós de volta ao estado original. Ele quer ressuscitar algumas coisas que morreu aí dentro. Agora veja bem que Jesus, ele se dirige para essa cidade. E para que ele vai lá? Ele já sabia que a morte tinha chegado lá e tinha desfigurado aquela cidade. Ele já sabia no seu espírito que naquela cidade, aquela cidade tinha saído da sua origem. Assim como ele sabe que talvez eu e você saímos da nossa origem, não estamos mais funcionando originalmente, estamos funcionando com adaptação. Mas nessa noite eu quero chamar você aqui nesse lugar em nome de Jesus. Preste atenção, porque Deus quer levar-nos ao estado original de novo. Ele quer levar a sua igreja ao estado original de novo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Então, irmãos, com a chegada de Jesus em Naim, a cidade voltou a ser agradável novamente. Agora Jesus vai entrando, e veja bem, irmãos, que agora está saindo uma grande multidão. E agora também está chegando uma grande multidão na cidade. Só que a multidão que saía, irmão, era a multidão que estava num ambiente desagradável. Era a multidão que saía de um ambiente desagradável e ia para o mais desagradável ainda, porque estava indo para onde? Para o cemitério, para sepultar aquele que tinha morrido. Quem sabe você está caminhando junto com a multidão que está enterrando o seu sonho. Pessoas que estão enterrando o seu sonho. Quem sabe está conectado com pessoas que está sepultando, que está com a cova aberta já, para te jogar dentro dela. Em nome de Jesus eu quero dizer para você, muda de lado, muda de multidão. Para de ouvir coisas que não convêm, e começa a ouvir aquelas pessoas que vão dar destino para a sua vida. Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, comece a exaltar o nome dEle, porque Ele está presente aqui nesse lugar. Ele precisa ser adorado aqui entre nós. Você quer que Ele mude o seu estado, quer que Ele mude quer que colocar você de volta à sua origem? Então abre o seu coração. Assim como Naim abriu as portas para Jesus poder entrar, nós temos que abrir as portas do nosso coração, para que Ele possa entrar dentro de nós e ressuscitar aquilo que morreu, ressuscitar aquilo que já perdeu. Aleluia. Agora Jesus, irmãos, com a chegada dele em Naim, o que acontece? A cidade volta ao seu estado original. Ela volta a ser agradável de novo. Porque agora quando a multidão está saindo da cidade, agora Jesus está chegando com a multidão. E agora as duas multidões se encontram. Uma multidão que está com o autor da vida, uma multidão que vinha glorificando. Porque não tem como, irmão, deixa eu dizer isso para você, não tem como, não existe, não tem possibilidade nenhuma, nem aqui, nem na China, e nem em lugar nenhum no mundo. A pessoa está caminhando com Jesus e andar com uma vida derrotada, andar com uma vida cheia de depressão, de tristeza, de angústia, desorientada da vida, sem destino. Não tem como, não existe, não tem jeito. Caminhar com Jesus, você vai ter desafio todo dia, você vai ter problemas para enfrentar, a morte pode até chegar, algumas perdas podem acontecer, mas Ele vai te erguer de novo. Você vai se erguer das cinzas se for preciso, porque com o Senhor Ele faz mudar o cativeiro, Ele muda a história, Ele faz o que precisa ser feito para que a nossa vida volte ao normal de novo. Aleluia. Agora Jesus chega em Naim, e a cidade agora está ali transfigurada. Quem sabe Jesus olha para você hoje, Ele está aqui. Diga para o seu irmão, diga: Jesus está aqui, presta atenção, Ele está aqui. Ele não está olhando só para o teu rostinho bonitinho aí, esse rostinho bonitinho,
Ele está olhando para o teu coração. Rostinho de crente, carinha de crente, roupinha de crente, mas coraçãozinho de ímpio. Coraçãozinho longe desse lugar, longe da presença de Deus, pensando em outras coisas por aí. Ele está te vendo. Ele está vendo coisas que morreu aí dentro, que você deixou morrer. Outras coisas, quem sabe, morreu por um acaso, por um descuido. Talvez alguém matou teu sonho, alguém frustrou você. E outras coisas você não cuidou e morreu. Porque um bebezinho, para ele poder se criar e crescer, se tornar homem, tem que cuidar. Cuidar, tocar fralda, dar mamar, cuidar, proteger. E quando Deus gera sonhos e projetos aqui dentro, se a gente não cuidar, não alimentar, eles morrem, irmão. E Deus fala claramente ao meu coração, tem muitas coisas mortas dentro de pessoas aqui. Tem muitas coisas que estão mortas, mas hoje Deus está chamando nós de volta ao estado original. Deus quer chamar você de volta. Deus quer chamar a igreja. Ele está chamando essa igreja. Ele está chamando nós, irmãos, para o estado original de novo. Aí a pergunta é: você quer voltar ao estado original? Ou você vai querer continuar com essas coisas mortas dentro de você? Com esses sonhos mortos, com os desejos de servir a Deus morto, está esfriando cada dia. Deus está tentando tirar você desse calabouço. Ele está dizendo assim: filho, mas eu quero te ajudar, eu quero tirar você, mas me ajuda também. Me ajuda eu te ajudar. Eu não posso fazer por você o que você não quer que eu faça. Agora o que me chama a atenção aqui, irmãos, é quando essas multidões se encontram, cara. Entra em choque. Quando você está morto, morte dentro de você, mas você chega num ambiente onde está a vida. Você tem contato com uma pessoa que exala a vida, uma pessoa que está animada, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Vai dar um choque, irmão. Alguma coisa vai acontecer. Não tem como. O que eu quero dizer para você nessa noite assim: ah, pastor, mas eu fui influenciado. Não, irmão, você não foi influenciado. É que já estava no teu coração, por isso você errou. Por isso você pisou na bola. Por isso você deu bola fora. Por isso você desviou. Por isso você saiu. É porque já estava o desejo de voltar para trás. Agora agora a multidão se encontra, uma multidão que está cheia de alegria, uma multidão que está cheia de vida, se encontra com a multidão que carrega a morte, que está ali, todo mundo triste, todo mundo chorando em luto. Agora o que acontece? Jesus, ele vai aonde ele vai primeiro. Ele vai em direção à mãe. Ele não vai ressuscitar o rapaz. Ele vai primeiro falar com a mãe. Por quê? Porque ele precisava colocar esperança no coração daquela mãe. Ele precisava curar aquela mãe por dentro. A mãe estava ferida, a mãe estava triste. Aí Jesus vai lá, você observa o texto, ele vai lá e diz assim, uma palavra, que ele diz assim: não chores. Não chores. Eu acredito que essa palavra bastou para a mulher parar de chorar. Mas quem é você? Nunca te vi na minha vida, nunca te vi na frente. Pois é, você nunca me viu, mas eu já te conheço. Aleluia. Você pode nunca ter visto Jesus, você pode não ter visto Ele ainda, mas Ele já te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes de começar a tua história aqui nessa terra, Ele já te conhecia. Você pode glorificar o nome dEle. Ele já tinha marcado esse dia para você estar aqui hoje. Não estamos aqui por coincidência, estamos aqui por propósito. Aí Jesus vai dizer assim: não chores. A mulher para de chorar. Agora sim Jesus vai até o moço. Agora Jesus vai até o caixão. E quando ele vai até o caixão, a Bíblia diz que ele toca no caixão. Ele toca naquele caixão e a multidão para. Você já viu alguém parar um cortejo fúnebre? Nem o sinal vermelho para um funeral. Todo mundo tem que dar espaço. Agora vai lá um homem desconhecido e para diante do caixão e manda parar, e o cortejo para. Porque eu quero dizer para você que quando Jesus manda parar algumas coisas, pare, irmão. Amém? Sabe, deixa eu dizer para você aqui nessa noite, pega isso no teu espírito. Para Jesus poder devolver o nosso estado original, talvez devolver o seu estado original de novo, Ele vai ter que parar algumas coisas na sua vida. Ele vai ter que parar o cortejo fúnebre. Quem sabe você já está no cortejo fúnebre, a caminho do cemitério para enterrar o seu casamento, para sepultar o teu emprego, para sepultar o teu sonho, para sepultar o teu ministério. Mas eu estou aqui para dizer para você nessa noite, em nome de Jesus: Jesus vai parar o cortejo fúnebre, Jesus vai parar o funeral, porque Ele é o dono da vida. E Ele está aqui hoje para dizer, em nome de Jesus Cristo, eu digo para você, Ele está aqui para fazer isso na sua vida, para mudar a tua história e levar você ao seu estado original.
Aleluia! Jesus teve que parar algumas coisas. Ele vai ter que parar algumas coisas em nós, irmão. Quem sabe nós estamos indo a passo largo para o cemitério, para enterrar o nosso casamento, para enterrar o nosso emprego, para enterrar os nossos projetos, enterrar o nosso sonho, enterrar tudo aquilo que Deus deu para a gente. E quem sabe o único aqui estava indo quem? A mãe, para sepultar o filho que tinha morrido. E uma multidão caminhava junto. Quem sabe tem pessoas que estão acompanhando esse cortejo fúnebre, que está acompanhando, mas nessa noite Jesus chegou aqui, Ele está dizendo: eu quero trazer você de volta ao estado original. Quero colocar a minha igreja ao estado original, que é o estado de vida, é o estado onde é um ambiente agradável, é um ambiente onde vai ser um ambiente confortável, um ambiente aprazível. É isso que eu quero devolver para vocês. É o Senhor falando conosco nessa noite. Abre teu coração. Aleluia, aleluia. Aí Jesus para, aí vai e fala. Veja bem, irmão, uma coisa interessante. Jesus, ele toca no morto. E nem um judeu, ninguém tocaria no morto. Ninguém em sã consciência tocaria numa pessoa morta. Aí Jesus vai lá e toca no morto. O que quero dizer com isso? O que eu aprendo com isso? É que Jesus toca aonde ninguém quer tocar. Você pode glorificar Jesus? Eu vou repetir: Jesus, ele vai tocar aonde ninguém toca. Mas que ele vai colocar você no estado original, ele vai. Se ele preste atenção, se ele precisar tirar algumas coisas, ele vai tirar. Mas você não vai escapar da mão dele, porque você foi escolhido para ele, você foi escolhido para estar na presença dele. Se precisar tirar algumas coisas, ele vai tirar. Se precisar parar algumas coisas, ele vai parar. Ele vai tocar, ele vai lá e toca no morto. Ele toca no morto. E outra coisa que me chamou a atenção é que ele fala com o morto, e o morto escuta a voz dele. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus também vai falar com aquilo que está morto dentro de você. Ele vai falar com aquilo que talvez nem você mais tenha esperança, mas ele vai falar com aquilo que morreu e vai devolver a vida, vai trazer o estado original de novo. Você pode glorificar a ele nessa noite? Aleluia. Só, irmãos, somente a chegada de Jesus pode colocar a cidade em seu estado original. Somente. Aí Jesus chegou: moço, levanta. Ele mandou e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O moço levantou. Quem era morto ouviu a voz de Jesus, se levantou. Agora Jesus vai, o que ele faz? Ele entrega o moço para a mãe. O que Deus falou a respeito disso ao meu coração? Que não basta só ressuscitar. Jesus precisa colocar as coisas no lugar de origem. Jesus devolveu para quem? Devolveu para a mãe. Aí Jesus levanta o moço, pega ele, leva para a mãe, diz: aqui está o teu filho com vida. Aqui está o teu filho com vida. Sabe, não adianta só Jesus ressuscitar algumas coisas, ele precisa ressuscitar e colocar essas coisas no lugar certo de novo, no lugar de origem. Agora, irmãos, a Bíblia encerra por ali. Aí então o que acontece? A Bíblia diz que de todos se apoderou o temor, e todos glorificavam o nome do Senhor, todos exaltavam o nome de Jesus, e a fama de Jesus correu por todo lugar. Aí encerra por ali, não se fala mais nada, parece que não aconteceu mais nada. Mas você acha que terminou por ali? Você acha que cada um foi para sua casa? Você acha que Jesus voltou dali, nem entrou na cidade? Tu acha que a mãe pegou a mão do seu filho, foi para casa sozinha e cada um foi para sua casa? Você acha que foi isso que aconteceu? A euforia tomou conta daquele povo, irmão. A alegria voltou, a cidade voltou ao estado de origem. A cidade voltou. Aí eu quero entender assim, que aquela multidão se juntou e se tornou uma multidão só. Todo mundo agora entra na cidade, irmão. Eu acredito que eles foram para um lugar espaçoso e fizeram a maior festa, a maior celebração que Naim tinha visto. Naim voltou ao seu estado de origem de novo. Voltou a ser feliz. O luto saiu dali, a morte saiu dali.
que eu quero dizer com isso? Que após a ressurreição daquilo que morreu, aí você deixar Jesus ressuscitar, deixar Jesus entrar em seu caminho, você vai voltar a ser feliz de novo, você vai voltar a prosperar de novo, você vai voltar a ser crente de verdade de novo, ser aquela pessoa de oração, aquela pessoa de busca com intensidade, e assim por diante, porque agora voltou ao estado de origem. Você pode ficar de pé na presença do Senhor? Eu acredito que eles voltaram agora para a cidade, irmão, e houve uma grande celebração, uma grande festa, um momento de adoração. Eu acredito que Jesus, ele foi lá para devolver aquela cidade ao estado de origem, sabe? Jesus se colocou no caminho dessa mulher, irmão, no dia mais tenebroso da vida dela, o dia mais doloroso. Jesus se colocou no caminho dela, o dia da sua perda. Eu quero dizer para você que não tem como, irmão, não tem como a gente funcionar na nossa origem, na nossa essência, se Jesus não estiver presente com a gente. Eu acredito que Jesus passou aquele dia ali, aquela noite ali, e outro foi embora, e a cidade ficou no seu estado de origem de novo, voltou a sorrir de novo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus também quer devolver nós, quer colocar isso em nós. Ele quer ressuscitar aquilo que morreu. Quem sabe coisas, sonhos, projetos, planejamento. Quem sabe casamento esfriou, vida espiritual esfriou, é o desânimo total, é uma coisa que eu não estou entendendo o que está acontecendo, é frustração, irmão. Quem sabe é frustração espiritual, quem sabe você acabou colocando a sua expectativa em pessoas. Não coloque as suas expectativas em mim, irmão. Não coloque a expectativa aqui nos pastores dessa comunidade, não coloque a sua expectativa nos líderes dessa igreja, porque eles são falhos, nós vamos falhar, e o dia que nós falhar, que não atingir a tua expectativa, você vai se decepcionar com a gente, e você corre o risco até, quem sabe, de você desviar. Não coloque as suas expectativas em Cristo. Ele tem que ser o centro da sua vida. Ele tem que ser o centro de tudo na sua vida. Jesus precisa ser o centro, Ele precisa estar centralizado, porque sem Ele nós não somos nada. Sem a presença dEle, Naim continuaria fora da sua origem. Sem a presença, sem a chegada de Jesus em Naim, Naim continuaria, irmãos, ela ficaria daquele jeito, uma cidade enlutada, a tristeza, a mãe ficaria sozinha, enterraria seu filho. Eu quero dizer para você que sem Jesus não dá, irmão. Nós precisamos colocar Jesus na frente de tudo na nossa vida. Fecha teus olhos agora. Se alguma coisa morreu dentro de você, você que está em casa me assistindo, você que está agora assistindo aí, eu sei que falo com pessoas, quem sabe está aí, quem sabe você nem foi numa igreja hoje, porque você está frustrado com a igreja. Você está frustrado com os irmãos, você está frustrado com fulano, você se frustrou, você se decepcionou com Beltrano, e você está aí desigrejado, não está congregando, porque você está frustrado com a igreja. Jesus precisa ressuscitar aquilo que morreu dentro de você. Você precisa deixar Jesus entrar no seu caminho, entrar na sua história, entrar no seu Naim, para ressuscitar isso, para trazer vida de novo, para você se tornar uma pessoa agradável de novo, para se tornar uma pessoa prazível de novo. Aleluia. Você que está aqui agora, fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração e fala com Ele. Faz uma reflexão, como é que era o seu estado de origem, como que você está hoje. Talvez você está vindo aqui para cumprir uma escala, para cumprir, eu estou aí para cumprir uma escala, vou porque eu estou na escala, vou por causa que eu estou lá, tenho compromisso, porque senão vai ficar o pessoal perguntando para mim por que eu não fui. E segunda-feira tem alguém que vai mandar mensagem para vocês assim: ô fulano, por que você não foi ontem à igreja? O que aconteceu? Sentimos a tua falta. E para você não precisar mentir, inventar uma desculpa, você veio. Mas eu estou aqui para dizer para você que antes não era assim, né? Antes você chegava ao domingo, estava ansioso para estar na casa de Deus, para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas hoje morreu dentro de você, e eu estou aqui para dizer para você hoje, em nome de Jesus, Jesus quer ressuscitar aquilo que morreu. Ele quer colocar você no seu estado de origem de novo. Meu Deus, será que tem alguém aqui que está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite?
Se tem alguém que está entendendo aqui, eu quero que você glorifique o nome do Senhor. Quero que você comece a falar com Ele. Quero que você comece a dizer: Espírito Santo, eu não quero mais viver assim. Eu não suporto mais viver assim. Eu não suporto mais viver sem a Tua presença, sem a Tua essência na minha vida. Eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero fogo no meu coração, porque amanhã, segunda-feira, eu quero incendiar o meu colega de trabalho. Eu quero evangelizar no meu trabalho. Eu quero falar do que o Senhor fez na minha vida. Lembra da onde Ele te tirou. Lembra do estado que você estava um dia, e o estado que Ele te colocou, a posição que Ele te colocou, aonde Ele tem te colocado, o ambiente aonde Ele tem te inserido. Será que dá alguma diferença? Contagia aquele ambiente com a presença de Deus. Contagia aquele ambiente com a essência que você carrega dentro de você, que é o Espírito Santo. Aleluia. Oh meu Deus, que a presença do Espírito Santo venha. Ela venha com violência nessa noite. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar nessa noite, Espírito Santo. E nos leva ao estado de origem. Aleluia. Quem sabe a perda, algumas frustrações, algumas decepções tirou você do seu estado de origem. Assim como Naim, por causa da perda desse homem, a cidade inteira estava em luto. A cidade inteira saiu do seu estado de origem. Eu quero dizer para você nessa noite que Jesus vai colocar você. Você vai estar tendo um encontro com Ele. Ele está falando claramente ao teu coração hoje. Ele quer trazer você de volta ao estado de origem. Quer que você se torne aprazível de novo. Quer que você se torne uma pessoa feliz de novo. Quer que você se torne uma pessoa animada de novo. Uma pessoa que fala de Jesus nos ambientes onde você está. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem e toma o teu lugar nessa noite. Aleluia, eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Se tem mais alguém que está aqui e sente a presença dele, adore ele de todo o coração. Aleluia. Mas o que tu podes fazer, coloca para fora a sua adoração. Aleluia. Vem Jesus e entra nesse coração desse homem, dessa mulher. Assim como o Senhor entrou em Naim e devolveu o estado de origem, a cidade voltou a ser aprazível, a cidade voltou a ser agradável. Ah, meu Deus, essa pessoa precisa voltar ao seu estado de origem de novo. A perda, a morte, a decepção, a frustração, o descuido tirou essa pessoa do seu estado de origem. Mas eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite para profetizar na tua vida e dizer em nome de Jesus: Ele vai te colocar de volta ao seu estado de origem. Alegre teu coração, abre teu coração, abre as portas, assim como Naim abriu as portas para Jesus entrar. Abre o teu coração e diga: eis-me aqui, Senhor, pode entrar e ressuscitar o que morreu. Aleluia. Oh Espírito Santo, Deus vai nos levar, irmãos, em níveis diferentes. E Ele precisa de você, homem. Ele já investiu muito em você. Ele já investiu muito em você, mulher. Aleluia, Ele conta com você. Ele conta contigo. Ele conta com você. Mas Ele precisa te colocar de volta ao seu estado de origem. Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Coloca paixão no teu coração. Diga: Jesus, ressuscita a paixão. A paixão por ti, o desejo por ti. Ah, meu Deus. Oh, meu Senhor, vem nos levar de volta ao nosso estado de origem. Oh Espírito Santo, oh meu Deus,
Ah, Jesus. Gente, é muito forte que Deus me mostra aqui nessa noite. Corações que estão sendo verdadeiros cemitério. Corações que têm sido verdadeiros cemitérios. Jesus precisa ressuscitar muita coisa dentro da gente, irmão. Olha para dentro de você agora, apresenta para Ele o teu cemitério. Diga: Jesus, entra nesse cemitério. Aqui tem sonhos que morreu, tem projetos que morreu. Eu estava animado, mas agora porque aconteceu isso eu desanimei. Jesus está te chamando, está te dando uma chance, filho, filha. Ele está dizendo: filho, eu quero ressuscitar, eu quero colocar você de volta no seu estado de origem. E o teu estado de origem não é ser uma pessoa desagradável. O teu estado de origem é ser uma pessoa agradável. Assim como Naim era agradável, Naim era aprazível, Naim era um lugar de paz e alegria, que as pessoas queriam estar ali. Jesus precisa devolver a esta igreja, a nós, o nosso estado de origem. Só você que quer, vem aqui na frente para nós orar junto. Essa mensagem aqui, irmãos, é uma convocação para a igreja. Vem aqui na frente, eu quero orar com você aqui, mas sai do teu lugar, pastor, aqui mesmo, não, é aqui na frente. Você que quer voltar ao seu estado de origem, quer que Deus ressuscite alguma coisa que está morta aí dentro. Dá um passo aqui na frente. Não tem ninguém? Tem ninguém que quer orar comigo aqui? Jesus precisa colocar essa comunidade no seu estado de origem, irmão. Nós não somos isso que nós estamos sendo. Naim não era aquilo que estava sendo naquele dia. Naim era uma cidade aprazível. E Deus me mostra claramente, irmãos, corações que precisam voltar a ser felizes de novo, casamentos que precisam voltar a ser felizes de novo. É estado que você está hoje não é a tua origem, é um estado. Naim não era aquilo que estava vendo naquele dia. Mas com a chegada de Jesus ali, com a presença da multidão que vinha fazendo festa, irmão, a cidade voltou ao seu estado de origem. Eu estou insistindo aqui para falar isso aqui, irmãos, porque Jesus quer mudar o estado de pessoas que está aqui. Ele quer te potencializar, Ele quer potencializar você, Ele quer colocar fogo no teu coração, para que 2026 você coloque o pé em 2026 diferente do que está encerrando, e você vai dizer assim: não, eu não quero me conformar com o pouco, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e quero transformar vidas, e trazer para a presença do Senhor. Aleluia! Coloca para fora a tua rendição, a tua adoração. Faz a tua declaração ao Senhor nessa noite. Diga: Jesus, eu não quero mais ficar aqui fora do teu propósito, fora da minha origem. Aleluia! Ah, meu Deus, como é bom estar aqui na tua presença e poder ouvir a tua voz, poder ouvir a tua direção, Senhor. Coloca, Senhor, essa igreja na direção certa. Coloca essa igreja, Pai, no seu estado de origem novamente. Que nós precisamos cumprir o nosso propósito, cumprir o propósito para o qual nós nascemos. Esses homens que estão aqui, Jesus, olha para cada um deles agora. Olha para o coração de cada um deles. Essas mulheres que estão aqui, Senhor, olha para o coração de cada pessoa aqui. Só o Senhor conhece o coração, só o Senhor conhece o estado que essa pessoa está. O Senhor foi para Naim porque o Senhor sabia que lá a morte tinha entrado. E o Senhor me deu essa palavra aqui nessa noite, porque o Senhor sabe que tem pessoas aqui, meu Deus, que precisa voltar ao seu estado de origem de novo. Ah, meu Deus, agora entra em ação, Espírito Santo, entra em ação nesse lugar e começa a derramar o fogo do teu Espírito, Jesus. Começa a derramar o fogo do teu Espírito, Jesus, e começa agora a levar essa pessoa de volta ao estado original.
como a tua chegada em Naim, ela voltou ao estado original. A alegria voltou para aquela cidade, a vida voltou para aquela casa, a vida voltou para aquele rapaz. Ah, meu Senhor, ah, Espírito Santo, entra agora, Senhor, entra nesse lugar, traz vida para esse ambiente. Que se abra os céus e o teu reino venha. Deixa Jesus despertar o que morreu aí dentro. Deixa Jesus despertar o fogo aí dentro. Deixa Jesus despertar a chama aí dentro de novo. O desejo de você estar na presença dEle.